O Brasil não foi o primeiro país da América do Sul a declarar a sua independência. Outros países, como é o caso do Paraguai, da Argentina e da Venezuela, já tinham declarado a sua independência. Para compreendermos os movimentos que levaram à independência do Brasil, primeiro nós precisamos entender como o Brasil se encontrava no início do século XIX. Do ponto de vista social, embora não se tenha um número exato, estima-se que a população brasileira era menor do que 5 milhões de habitantes. E ela não era dividida somente entre senhores e escravos. Havia também funcionários públicos, profissionais liberais e pequenos comerciantes. Devido às suas dimensões continentais, o Brasil apresentava dificuldades de comunicação entre as suas regiões. Por exemplo, é posto que era mais fácil navegar da região norte do país, ou seja, Pará e Maranhão, era mais fácil ir dessas regiões para Lisboa do que dessas regiões para o Rio de Janeiro, no próprio Brasil. E o que justifica isso era uma barreira natural, que eram os ventos. Em determinadas épocas do ano, os ventos atrapalhavam a navegação da região norte, Pará e Maranhão, até o Rio de Janeiro. A economia brasileira voltou a depender, sobretudo, da exportação do açúcar, porque o ouro já estava em decadência e a produção cafeeira ainda era incipiente. Então as províncias de Pernambuco e Bahia vão ter destaque do ponto de vista econômico por causa da produção do açúcar. O Brasil também já não era mais uma colônia, mas tinha sido elevado à posição de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Dom João, que regressou a Portugal, deixou na posição de príncipe regente o seu filho, Dom Pedro, que vai ser responsável por declarar a independência do Brasil. Em Portugal estava acontecendo o movimento das Cortes, que iria proclamar uma constituição para o reino português, que deixaria de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia constitucional, uma vez que, embora teve a Revolução do Porto, que culminou na formação das Cortes, o objetivo dos portugueses não era romper com a monarquia, mas sim proclamar uma Constituição. Aqui no Brasil, Dom Pedro ele estava na posição de príncipe regente e ele vai receber uma ordem das cortes para que ele regressasse a Portugal. Ele reúne com seus ministros. O relato é de que Dom Pedro teria decidido obedecer a ordem das cortes. Então ele retornaria para Portugal. Contudo, em 9 de janeiro de 1822, ele vai proclamar que fica no Brasil e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Pedro de Alcântara, príncipe regente do Reino do Brasil. 9 de janeiro de 1822. Talvez o que você não sabia era que após Dom Pedro ter declarado que ficaria no Brasil, quase eclode uma guerra violenta no Rio de Janeiro, porque tropas portuguesas que pertenciam à divisão auxiliadora não receberam de bom grado a decisão do príncipe regente de se manter no Brasil. Então no Rio de Janeiro vai ter uma concentração de tropas divididas entre aquelas que eram a favor de Dom Pedro regressar para Portugal, obedecendo a ordem das cortes, que ficou conhecida como divisão auxiliadora, e também as tropas que eram os aliados de Dom Pedro I. Então se consegue perceber um cenário de uma tensão militar muito forte, mas que não houve nenhum ato de violência, porque a divisão auxiliadora portuguesa, eles vão migrar do Rio de Janeiro para a região de Praia Grande, também na província do Rio de Janeiro, ficam ali por um tempo e depois regressam para Portugal. Passados os conflitos no Rio de Janeiro, após a declaração de que ficaria no Brasil, Dom Pedro, em uma carta escrita a Dom João, vai narrar que, por receio dos combates, ele enviou às pressas Dona Leopoldina e seus 2 filhos para uma viagem fora da capital. Acontece que um dos filhos de Dom Pedro, nesse momento, João Carlos, possuía uma saúde frágil e ele acabou morrendo. Tomo a pena para dar a vossa majestade a mais triste notícia do sucesso, que tem dilacerado o meu coração. O príncipe Dom João Carlos, meu filho muito amado, já não existe. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1822.
Precedendo a independência, Dom Pedro contava com o apoio de algumas províncias, como era o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também na província de Pernambuco ele conseguia um apoio, não de imediato, mas conseguia um apoio. Agora, haviam outras províncias que a influência e a adesão a Dom Pedro era baixa, como era o caso do Maranhão e do Grão-Pará. Nessas regiões, Dom Pedro enfrentou algumas batalhas para que ele conseguisse, após declarada a independência, manter a unificação do Brasil. Em agosto de 1822, Dom Pedro ele vai se dirigir à província de São Paulo. Uns dias depois, no mês de setembro, o Conselho dos Procuradores, que era um órgão que auxiliava Dom Pedro, vai ficar temeroso de que as cortes portuguesas enviassem para o Brasil novas tropas. Então, eles organizam o exército e a marinha brasileira para fazerem a defesa do território. Acontece que eles não deram uma ordem de guerra, eles decidiram esperar o regresso de Dom Pedro da província de São Paulo para que ele desse a voz de comando. Acontece que é enviado o Major Cordeiro para se encontrar com Dom Pedro e dar a ele as notícias desse receio do Conselho dos Procuradores, e o encontro entre o Major Cordeiro e Dom Pedro vai se dar no dia 7 de setembro, às margens do Rio Ipiranga. E aí, vocês já mataram a charada. Naquele momento, Dom Pedro ele vai declarar a independência do Brasil. O que exatamente Dom Pedro disse naquele momento é difícil de saber, mas Canto e Melo afirma que as palavras do futuro imperador do Brasil foram: É tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Em 12 de outubro, acontece a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil e em 1º de dezembro acontece a sua coroação. Como já foi dito, o apoio das províncias brasileiras a Dom Pedro não era unânime. Ele tinha sim o apoio do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, consegue um apoio em Pernambuco, mas as regiões como Alagoas, Rio Grande do Norte, por exemplo, só vão apoiar Dom Pedro em 1823, um bom tempo depois de proclamado a independência. Em outras regiões mais ao norte, como Bahia, Maranhão, Pará, Dom Pedro vai participar de diversos conflitos para que ele conseguisse manter a unidade do Brasil e para que essas províncias aderissem o seu projeto de governo. Portugal não viu com bons olhos a independência do Brasil. Portanto, os conflitos com Portugal eles vão seguindo até o ano de 1825, quando em agosto é assinado um tratado entre Dom Pedro e Dom João, conhecido como Tratado de Amizade e Aliança, em que Portugal reconhece a independência do Brasil e o Brasil tem que pagar um montante de 2 milhões de libras esterlinas ao reino português. Proclamada a independência, Dom Pedro é coroado e se torna imperador do Brasil, um título bem pomposo, mas os seus desafios estavam só começando.